Gênesis capítulo 33. Erguendo os olhos, Jacó viu que chegava Esaú com 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou à frente as servas e seus filhos. Mais atrás, Lia e seus filhos. E por último, Raquel e José. E ele mesmo, passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra antes de abordar seu irmão. Mas Esaú, correndo ao seu encontro, tomou-o em seus braços, arrojou-se-lhe ao pescoço e, chorando, o beijou. Quando ergueu os olhos e viu as mulheres e as crianças, perguntou: Quem são estes contigo? E Jacó respondeu: São os filhos com que Deus gratificou o teu servo. Aproximaram-se as servas, elas e seus filhos, e prostraram-se. Aproximou-se também Lia com seus filhos, e se prostraram. Enfim, aproximaram-se Raquel e José. Esaú perguntou: Que queres fazer de todo esse grupo que encontrei? É para encontrar graça aos olhos de meu senhor, respondeu ele. Esaú retomou: Eu tenho o suficiente, meu irmão. Guarda o que é teu. Mas Jacó disse: Não, eu te peço. Se encontrei graça a teus olhos, recebe o presente de minha mão, pois afrontei tua presença como se afronta a presença de Deus, e tu me recebeste bem. Aceita, pois, o presente que te ofereço, porque Deus me favoreceu e eu tenho tudo de que necessito. Instado, Esaú aceitou. Disse este: Tomemos o bando e partamos, eu caminharei na frente. Mas Jacó lhe respondeu: Meu senhor sabe que as crianças são delicadas e que devo pensar nas ovelhas e vacas de leite. Se os forçar um só dia, todo o rebanho vai morrer. Que meu senhor parta, pois, adiante de seu servo. Quanto a mim, caminharei calmamente ao passo do rebanho que tenho diante de mim e ao passo das crianças, até chegar à casa de meu senhor em Seir. Então disse Esaú: Deixarei contigo ao menos uma parte dos homens que me acompanham. Mas Jacó respondeu: Por que isso? Basta-me encontrar graça aos olhos de meu senhor. Naquele dia, Esaú retomou o caminho para Seir, mas Jacó partiu para Sucote. Construiu uma casa e fez palhoças para seu rebanho. É por isso que se deu ao lugar o nome de Sucote. Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, na terra de Canaã, quando voltou de Padã-Arã, e acampou diante da cidade. Aos filhos de Emor, pai de Siquém, comprou por 100 moedas de prata a parcela do campo em que se erguera sua tenda, e lá erigiu um altar, que chamou El, Deus de Israel. Tá, tem algumas coisas bem interessantes. Esse final não tinha me tocado, porque eu não tenho certeza, mas eu acho que essa é a primeira vez que a expressão Deus de Israel é usada. Porque, né, foi no último capítulo que ele luta com Deus e recebe o nome dele. Então você vê que sempre tá falando, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. E aqui você tem, então, o Deus de Israel, sendo mencionado pela primeira vez. E tem alguns jeitos, assim, que eu já reparei de ler toda essa parte de Israel com seus filhos. Tipo, por exemplo, na hora que ele separa os filhos para que cada um vai encontrar-se primeiro com Esaú. Hoje não sei a primeira vez, parece um favoritismo, né? Que tipo assim, nossa, ele despreza, ou não despreza mais, mas assim, tem menos uma proteção pelos filhos que são de suas servas e mais proteção pelos filhos de Lia e mais ainda pelo filho de Raquel, que é a esposa que mais ama. Por isso que eu colocaria isso na ordem. Mas me parece também que isso tem algum aspecto histórico das tribos. Mais uma vez, eu não sei ainda a história do povo de Israel para saber exatamente qual é a relação entre as tribos que poderiam levar a essa representação de quem é a mãe de cada um e por que cada um seria colocado numa ordem diferente aí diante do possível perigo de Esaú. Mas enfim, me parece que tem alguma coisa aí mais profunda a ser lida que eu não sei. Sempre vou comentar, Jacó se prostra 7 vezes diante de Esaú, né, para se arrepender, para mostrar como, apesar dele mais na frente não querer dar muita ousadia para Esaú e continuar com ele, ele realmente está arrependido. Então, se prostrar 7 vezes está mostrando aí que ele realmente é uma prostração completa, plena. Eu achei aí que, apesar também de Jacó não confiar em Esaú,
eu senti um paralelo com a questão do perdão do irmão, mas também o perdão, assim, me lembra um pouco o filho pródigo, sendo bem direto, assim. Ele chegar e se prostrar por terra como servo, mas Esaú chega lá e beija ele. Nesse caso, não acho que Esaú esteja representando a misericórdia divina, acho que está sendo, assim, um perdão de irmão mesmo, mas o gesto humilde de Jacó quando se volta e a recepção calorosa de Esaú me fez remeter a essa história. Mais interessante, porque depois chega as servas com os filhos e se prostram. Chegaria com os filhos e se prostra, mas Raquel e José não se prostram para Esaú. Mais uma vez, eu sinto que isso tem um aspecto histórico, de que talvez alguma guerra que a tribo de José não se perdeu, né? E por isso não se prostrou ao inimigo, né? Enfim. Bem, se alguém souber a resposta aí já e quiser já dar um spoiler aí embaixo, mais pra frente, que sabe a gente acha essa resposta. Mas eu senti aqui, tipo, que ficou bem claro que todo mundo se prostrou, menos Raquel e José. Achei legal também porque Jacó coloca o erro dele, a falha dele, como uma afronta não só ao irmão, mas também a Deus. Achei isso legal, porque isso remete, assim, um pouco a qual é a interpretação do que é o pecado, né? No que a gente age mal, no que a gente fere o nosso irmão, a gente está se afastando de Deus. A gente está não só fraqueja a nossa relação com o irmão, mas também fraqueja a nossa relação com Deus. Isso eu achei bem bacana, assim, como Jacó busca uma reparação tanto com o irmão, que a gente já conseguiu na recepção calorosa, mas ainda assim, ele quer um gesto que vá tentar também restaurar a sua relação com Deus, assim, mostrando-se arrependido. Apesar disso, Jacó não é besta, Jacó é astuto, Jacó já desceu a perna, passou a perna em Labão para ir embora, e agora ele também, assim, gostou que Esaú não quis descer um murro na cara dele quando eles se encontraram, mas também não tá muito afim de morar na mesma casa que ele. Então ele chega lá, pede desculpa, dá o presente, mas vai pro cantinho dele depois. Fala que vai seguir ele logo, tipo, depois a gente se vê e tchau. Então, Jacó não é besta não. Jacó tá sempre, assim, buscando se defender, mais uma vez, remetendo possivelmente ao povo de Israel como sempre cercado de inimigos. Então ele tinha que ter muito cuidado com quem ele confiava, com que lutas ele ia lutar ou não. E, por fim, só que no final tem essa dualidade, né, de, pra onde Jacó foi? Isso aqui é explicado na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, né, que são duas tradições diferentes, né, então um relato de tradição. Deixa eu conferir aqui, se vou ter certeza. Tá, não tenho certeza aqui agora, mas eu sei que o que vai pra Sucote, eu acho que é a tradição javista, mas aí eu disse quem é uma tradição sacerdotal. Não, é o contrário. Não, é isso mesmo, isso mesmo. Então, você vê, tem essas histórias que mudam. Pô, e aí, quando Jacó voltou de Padã Arã, ele foi pra Siquém e foi pra Sucote. Isso aí, possivelmente, duas tradições diferentes que se reencontram aqui, mas que por um tempo estavam distanciadas, né? E por hoje é isso. Bem bacana esse texto.